Oi pessoal, meu nome é Viviane Mosé e com muito prazer eu estou aqui a convite da Bradesco Seguros para conversar com vocês sobre essas dificuldades contemporâneas, mas principalmente sobre possibilidades de superá-la. As imensas dificuldades que estamos passando devem nos abrir novas portas. Esses imensos desafios, e não são poucos, eles podem nos paralisar, mas eles podem também gerar em nós ação. Amadurecer é aprender a lidar com as frustrações, é aprender a conviver com os limites, com as perdas. E talvez esse seja o desafio que a humanidade nesse momento precisa enfrentar. Como vivemos uma situação limite, um momento de suspensão do processo civilizatório, a gente sabe que uma parte continua ainda girando, mas grande parte do mundo se paralisou e ainda não conseguiu retornar ao fluxo normal, tanto econômico quanto social. Então, nesse momento de limite, de tensão, é preciso que a gente entenda que tudo isso deve nos impulsionar adiante, deve nos impulsionar em direção a uma transformação do ser humano. Esse é o maior desafio do nosso tempo, é transformar esse ser humano que já nos trouxe grandes coisas, divinas, grandes sinfonias, por exemplo, né? Grandes produções coletivas na ciência, na arte, na literatura, na arquitetura, na tecnologia. O ser humano nos trouxe coisas incríveis e que nos orgulham profundamente. Mas o ser humano também, esse humano que fomos e que somos de certo modo ainda, né, que nos fez chegar a ter esse impasse. Foi o ser humano que destruiu a natureza, que desrespeitou o seu semelhante. Foi o ser humano que desconsiderou a desigualdade social. Enfim, não foi só abraçado ao que temos de melhor que chegamos até aqui. Então, a situação limite que vivemos, ela necessariamente nos impulsionará adiante. Não é um novo normal que virá para a gente, é um novo ser humano, uma nova sociedade. E essa sociedade não virá sozinha, ela depende desse nosso gesto, dessa nossa decisão, dessa nossa autocrítica. Como seres humanos, nós somos não apenas indivíduos em transformação, o ser humano está em transformação, a espécie humana está em transformação. E isso exige ampliação de modelos, novos modos de se relacionar com a vida, novos modos de se relacionar com o outro, mas especialmente consigo mesmo. O ser humano é um ser doente de si mesmo, diz o filósofo Nietzsche, que é a minha especialidade. É um ser doente de si. A gente sabe que nós somos o maior carrasco de nós mesmos. E quando a gente se submete, como a gente se submete, se autocriticando, se cobrando, se exigindo, querendo ser sempre melhor, tendo sempre como referência uma outra pessoa que está no lugar melhor, quando a gente faz isso com a gente mesmo, a gente nos coloca numa situação de baixa criatividade, de baixa produtividade, de baixo amor. Nesse momento difícil, tenso, é exatamente agora que a gente tem que acionar a nossa melhor força. Dizem os médicos estudiosos do corpo humano que quando a gente está diante de um perigo, é quando o nosso corpo dá o melhor. Não é? Se você tem que salvar seu filho, por exemplo, de uma situação, você tem que correr, você fica tão tomado por aquilo que o seu corpo dá o melhor dele. É um tipo de estado de alerta. E aí esse estado de alerta que a gente tem que estar agora. Nossos corpos, nossas mentes têm que dar o melhor de nós, para que a gente possa reconstruir o mundo a partir de valores mais humanos. Para que a gente possa, de fato, viver e tendo uma experiência de vida e não apenas uma grande vitrine onde a gente o tempo inteiro luta contra a gente mesmo para agradar sempre um modelo estabelecido, uma ordem. Talvez esse novo ser humano tão desafiado hoje em dia, né? Esse que vai sair dessa pandemia, é exatamente esse ser humano animado, disposto, alerta, entendendo os desafios, mas disposto a lutar
e deixar para os nossos filhos um mundo mais ético e mais justo. É a esse ser humano que eu convido para uma transformação e é esse ser humano que vai sobreviver a tudo isso, né? É como se no futuro todos tivéssemos que ser líderes de nós mesmos, tivéssemos que guiar a nossa própria vida, não ignorando a sociedade, mas eu digo encontrando cada um de nós o nosso lugar no mundo. Cada um de nós tem uma única digital. A gente não nasceu dessa maneira à toa. Talvez exista exatamente um desafio para cada um de nós. E é isso que tem que aparecer. A singularidade de cada um de nós, o nosso modo próprio de ver. E isso exige algumas características, esse novo ser humano, né? Ele tem alguns valores que ele precisa desenvolver, alguns conceitos, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que somos frágeis, pequenos, precisamos do outro. Nós não somos tão fortes como pensamos. Então, assumir a instabilidade, a fragilidade do humano nos leva exatamente para o oposto, que é conviver e aceitar o outro na sua diferença. Isso é fundamental. O mais importante não é ter razão, é ter vida. E a vida está em questão, né? A gente está passando por uma pandemia. Então, é momento de fortalecer os encontros, de fortalecer os acordos, de ter flexibilidade, leveza, de não julgar demais as pessoas, né? E de construir ao redor de nós uma ambiência favorável. É isso que a gente precisa. Portanto, quanto maior o desafio, maior a atitude capaz de vencer esse desafio. Então, se o nosso maior desafio hoje é uma doença incurável, é algo que a gente não tem controle, nós precisamos mais do que nunca desenvolver a colaboração. A internet nos trouxe inicialmente uma coisa que se chamava sociedade da informação. Depois ela se transformou em sociedade do conhecimento, porque não era só informação, é conhecimento em tempo real. O novo nome da nossa sociedade depois da pandemia terá que ser sociedade da colaboração. Essa nova sociedade da colaboração ela é fundamental, porque exatamente por sermos frágeis, nós precisamos do outro. Isso é maturidade. Quem perdeu alguém na família nesse momento não vai resolver essa dor. É uma dor profunda, mas quando essa pessoa que sofre é acolhida por abraço, a sua vida com certeza vai ficar mais tranquila e mais fácil. Vai ser mais fácil lidar com essa dor, né? Então, a civilização precisa construir um sistema de colaboração para nos acolher nos nossos momentos difíceis, porque eles virão. Nada vai impedir que a gente passe por limite, porque a vida é limitada e ela nos traz sofrimento. Não é? Por isso a arte, por isso a vida, por isso a alegria. Espero que esse conteúdo tenha ajudado.